E aí, meu ídolo, tudo bem? Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, Maracanã, tô cheio de amarelinhas por aqui, né? Ronaldinho, Marta, Neymar, Pelé, Rivelino, quem mais ali? Até o mascote da Copa de 2014 está por aqui. Por que eu escolhi esse lugar aqui das amarelinhas? Porque ele voltou falando em jogar de novo para a seleção brasileira. Felipe Coutinho. Foi apresentado hoje na sede náutica da Lagoa e a gente acompanhou tudo. Mas antes, aquele pedido, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo esse joinha que você sempre traz aí pra gente e passa esse áudio, passa esse link para outras pessoas acompanharem o nosso canal também. Então vou trazer na íntegra para você a entrevista do Felipe Coutinho mais cedo na sede náutica da Lagoa. Roda a vinheta! E aí, tudo bem? Vamos lá. Vou trazer já de imediato o Felipe Coutinho. Né? Chegou falando da importância, do carinho que ele tem pela torcida vascaína. Boa tarde, Coutinho. Bem-vindo de volta. Obrigado. Sou sócio gigante. Estou tendo a honra de poder te fazer a seguinte pergunta. O que a torcida do Vasco representa para você? Pergunta. Cara, eu tenho uma relação, como eu falei antes, de carinho, respeito. É uma torcida que é muito apaixonada, diferente de todos os lugares que eu passei. E a gente vê isso em todos os jogos, lotados, apoiando. Então, estar de volta aqui para mim também é um momento muito bacana de estar jogando ali com o estádio cheio. Então, representa muita coisa para mim, a torcida do Vasco. Coutinho, tá ligado aqui? Tá ligado? Aqui, à sua esquerda, Rafael Marques, ESPN, Rádio Globo CBN. Acho que depois de tanto que já se falou sobre você, e você foi noticiário esse tempo todo aqui no dia a dia do Vasco, o que mais interessa ao torcedor nesse momento é quando o Felipe Coutinho vai estar em campo, né? Se já há uma coisa decidida em relação a isso, mas está a tua questão física, um panorama, né, da perspectiva da sua estreia, ou reestreia com a camisa do Vasco. A minha vontade era estar em campo ontem já, mas é claro que eu estava no meu período de férias, né? Como todas as férias, eu treino, me dedico, mas obviamente é diferente de estar com o grupo, jogando. Se depender da minha vontade, o quanto antes. Mas obviamente isso tudo vai ser conversado e colocado, imagino que durante essa semana, com todo o pessoal do staff. Aqui à esquerda. Pode ir? Coutinho, boa tarde. O Vasco praticamente acompanhou várias fases da sua vida, né? Você chegou aqui criança, com 7 anos, saiu quando completou 18, agora volta com 32, um cara mais experiente. Queria que você pudesse falar do seu amadurecimento com a camisa do Vasco. Bom, eu vivi toda a minha infância e adolescência aqui no Vasco, né? Eu sempre deixei claro toda a gratidão que eu tenho por esse clube, né? Eu tive um período muito curto, né, na fase profissional aqui no Vasco, e agora volto com 32 anos, jovem ainda, mas espero participar de muitas coisas boas que eu acredito que vai acontecer dentro desse clube. Tim, seu lado esquerdo aqui. Boa tarde, Guilherme Brown, Itatiaia. Todo mundo sabe que você sempre foi vascaíno e você vinha acompanhando esse Vasco, né? Como é que está a sua expectativa, até olhando o elenco do Vasco, em jogar com Payet, Verratti? Como é que você projeta isso mais para frente? É um elenco com jogadores experientes, jogadores jovens subindo da base, que tem respondido à altura, jogando bem e ajudando o time a conseguir os pontos, né? A gente vê nos últimos jogos, né? Acho que o principal de tudo é ter esse equilíbrio e eu espero poder chegar para somar, ajudar.
agora como um jogador mais experiente, em todos os lugares que eu passei, eu tive sempre a referência de alguém que pôde me ajudar. Então, agora, talvez seja o momento de eu estar ajudando esses jovens. Então, eu estou aberto a isso, né, para poder ajudar na formação deles, no que eles precisarem. Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Oi, agora tá. Aline Nastari, TNT Esportes. Na resposta anterior, você falou que 32 anos, você brincou, jovem ainda, né? Eu acho que esse é o ponto que mais chama atenção na sua contratação, a gente pensando nos grandes retornos ao Brasil hoje. Você tinha mercado fora do Brasil, você tem mercado dentro do Brasil. A gente sabe, a gente falou muito durante a sua vinda de tudo que você abriu mão para estar aqui, principalmente de altos valores financeiros. Eu queria ouvir de você nesse momento, se você tem consciência, quais são as coisas que você abriu mão para estar vestindo essa camisa e por que agora? Se, obviamente, pelo Vasco, seleção brasileira, enfim, por que você escolheu voltar ao Vasco aos 32 anos? Bom, a questão de abrir mão de muita coisa é verdade. O próprio presidente aqui falou, mas eu posso te dizer que não é só do Felipe. O Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui, o presidente fez de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje, e eu sou muito agradecido por isso. São muitas questões que envolvem essa volta. O amor ao clube é o principal, né? É um clube que eu amo, que eu sou grato demais, porque me formou para o mundo, não só na parte esportiva. E, enfim, é o amor ao clube e essa relação que a gente tem para essa volta. Oi? Foi. Bom, a seleção sempre é um sonho, né? Eu tive a felicidade de estar lá, de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser campeão com a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho, mas o meu principal objetivo, e com toda sinceridade, é voltar ao Vasco, poder ajudar o Vasco. O meu objetivo principal é esse, dar o meu máximo, me entregar ao máximo junto com os outros companheiros para a gente conseguir os objetivos em conjunto. Felipe, Wellington Campos aqui, à sua direita. Toma sua água aí. Tudo bem? Bom te ver. Obrigado. Uma das grandes emoções que eu tive foi chegar a Liverpool e ver você naquele cartaz enorme, eu não tenho a menor noção de quantos metros era aquilo, e o carinho dos ingleses contigo. Esse rapaz que está do seu lado, Pedrinho, que hoje arregaça as mangas para fazer um novo Vasco da Gama, a gente vê o vestiário do Vasco respirando o Vasco. Qual a importância dele na sua volta? Toda, como eu falei, o presidente fez todo o esforço, tudo que ele podia para eu poder estar aqui hoje, e já agradeço aqui de novo, né? Como você falou, é um cara que ama o clube, que tem feito de tudo para o clube voltar a ser o que sempre foi, e eu quero também fazer parte disso. Oi. Alô? Alô? Aqui é Coutinho. Boa tarde, Gabriel Rodrigues Trivela. Foram 2 meses que a gente acompanhou de negociações desde que você desembarcou aqui no Brasil, mas as conversas já vinham de antes, né, pelo que a gente soube. Queria saber de você como é que foi a torcida, ficou muito ansiosa, que era sempre falta pouco, tá perto. Como é que foi para você esse período, todas essas conversas, e a ansiedade também para fechar logo essa negociação e poder vestir a camisa do Vasco? Bom, como você falou, ansiedade desde o primeiro momento. Todo dia eu ligava para meus irmãos, né? E aí, como é que tá? Até porque eu também não estava tão envolvido assim, né? Eu prefiro estar pensando só em jogar bola ali e vestir a camisa, então eu ficava sempre cobrando, e aí, tá perto, não tá? Enfim, foi um período de bastante ansiedade, mas que eu já me visualizava lá atrás, já vestindo essa camisa, e graças a Deus hoje está tudo certo para
poder vestir ela de novo, como estou vestido, mas agora dentro de campo e representando lá dentro de campo. Boa tarde, coach. Boa tarde, Felipe. Lucas Pedrosa, do SBT aqui. Boa tarde, Pedrinho. Felipe, você passou a sua vida inteira no Vasco da Gama, estudou no Colégio Vasco da Gama, foi formado e, obviamente, essa sua volta tem a ver com as diretrizes que você aprendeu aqui também. E agora você tem um projeto junto à sua família do Instituto Felipe Coutinho. Eu gostaria de saber se tudo que você aprendeu no Vasco é algo que te inspirou a criar esse instituto, que você falasse um pouquinho mais dessa ideia também. E o outro ponto você jogou nos melhores mercados do mundo em relação ao futebol. Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha. Queria saber se você tem acompanhado o futebol brasileiro e em que nível você coloca o futebol brasileiro em relação a esses mercados que você atua. Seja bem-vindo. Obrigado. Respondendo a primeira pergunta, o Vasco é um clube diferente, né, que se preocupa com a formação de pessoas, de atletas e de pessoas. E eu pude crescer dentro do clube, estudei no clube, na escola lá do Vasco. Isso foi fundamental para mim, para o meu crescimento. A escola está lá até hoje, né? Tenho que fazer uma visita lá para ver como é que está. Gostaria de, quando for possível, de visitar lá a escola. Foi uma parte muito importante na minha vida e com certeza me inspirou. O Instituto Felipe Coutinho em breve vai estar sendo inaugurado. É um sonho antigo meu e da minha família, né, poder ajudar as pessoas, ajudar as crianças, porque a gente acredita muito que na educação através do esporte, da cultura. Então é um pouquinho daquilo que eu posso devolver para a sociedade aquilo que o futebol me deu. E a outra pergunta eu me esqueci. Sobre a prateleira que você coloca o futebol brasileiro em relação aos mercados que você jogou, que são do mercado europeu. Não, o futebol brasileiro é muito competitivo, né? Você vê todos os times, a quantidade de jogos, a intensidade. Eu sempre tive esse sonho também, essa vontade de jogar o Campeonato Brasileiro por conta disso. E sim, eu acompanhava de longe, sempre que podia estava acompanhando o Vasco. Às vezes tinha diferença de horário, o jogo ficava muito tarde, não dava, mas estava sempre acompanhando e torcendo. Boa tarde, Coutinho, aqui à sua esquerda, Matheus Guimarães do Lance. Seja muito bem-vindo. O elenco do Vasco hoje ele é recheado de grandes jogadores jovens, destaques da base, JP, Estrela, Leandrinho, Lincoln, que fez a gol agora contra o Internacional. Você é uma grande referência para esses jovens. E o que você pretende fazer para contribuir na formação desses destaques da base? A gente viu uma manifestação muito grande deles também nas suas redes sociais, dizendo seja bem-vindo, cria. O que você pretende fazer para ajudar esses jovens a amadurecer com a camisa do Vasco? Como eu falei... Desligou, voltou. Como eu falei, eu espero poder ajudá-los, se eles quiserem, né? Obviamente, a minha ajuda, seja da maneira que for, numa conversa, no que for necessário ali nos treinamentos, porque eu fui muito ajudado. Eu passei por grandes clubes onde sempre tive uma referência de jogador mais experiente, e às vezes era só uma conversa que me deixava mais tranquilo, me deixava mais calmo. Então, eu espero poder também ser importante na vida desses atletas, como tiveram atletas que foram importantes na minha carreira. Felipe, boa tarde aqui na sua frente. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa tarde, presidente Pedrinho. Há 16 anos, você me dava uma entrevista aqui na Bandeirantes, aquele cabelinho ali, poucas tatuagens, nem sei se tinha alguma tatuagem, pelo menos não era visível. O que mudou nesse tempo? Você volta à Lagoa para conceder sua primeira entrevista na volta ao Vasco. E a tua responsabilidade com a criançada, porque tem muitas crianças que não te viram jogar no Vasco e tem você como um dos ídolos, sem ter visto você jogar. Queria que você falasse do teu papel para essa geração que está chegando, as crianças, e o que você amadureceu nesses 16 anos aí, do teu primeiro contato subindo para o profissional. Não, obviamente amadureci muito, né? Vivi muitas coisas boas e outras não tão boas, e fez com que eu amadurecesse, né? O tempo passou. Eu lembro também que eu me formei aqui nessa sala,
Foi uma das minhas formaturas na escola, foi aqui. E essa representatividade para as crianças é muito bacana para mim, receber esse carinho. Claro que os ídolos são eles que ganharam, que conquistaram coisa com o clube. Eu tive um período muito curto aqui no Vasco, né? Meus títulos foram fora do país, mas sempre também por todo lugar que eu passei, sempre carreguei a bandeira do Vasco com muito respeito e amor. E é isso, a gente que joga futebol, a gente está ali, né, as crianças têm a gente como espelho, então espero sempre poder cumprir as coisas direito, fazer as coisas certas para servir de exemplo para as crianças. Felipe, aqui à sua esquerda, Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, seja bem-vindo. Obrigado. Presidente Pedrinho, um abraço. Felipe, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, sobre seus companheiros, Souza e Alex Teixeira, que ainda não foram apresentados, mas a gente já sabe que estão no mesmo bonde aí, na mesma turma. Qual é a importância dos dois, também para que você volte ainda melhor? E há exatos 13 anos aqui nessa sala, um grande ídolo, compadre do presidente do Vasco, Juninho Pernambucano, era apresentado. E muita gente não acreditava que ele já, 36 anos, bem de vida, pudesse dar ao Vasco alguma coisa. E naquele ano, por um detalhe, o Vasco não foi campeão brasileiro em 2011 e volta a Libertadores no ano seguinte. Eu queria saber a sua ambição nesse ano aqui de Vasco. É brigar também por títulos? Por que não? Seja bem-vindo. Obrigado. Claro, o meu objetivo como jogador, senão não faria sentido a gente estar aqui, é sempre brigar, lutar pelas coisas importantes, né? Por aquilo que a gente acredita, e eu acredito muito nisso, que o Vasco tem condições de estar brigando por títulos, né? Tem um elenco muito positivo. Você perguntou sobre o Souza e o Alex, são amigos, são grandes jogadores. A vinda deles com certeza vai ajudar ao Vasco, que é o mais importante. Felipe, boa tarde, Lívia Laranjeira do Grupo Globo. Você falou um pouquinho de como foi esse período pré-assinatura, a ansiedade que você estava pela concretização desse negócio, a torcida também estava vivendo essa ansiedade. A gente esteve em São Januário ontem e a gente já viu agora a ansiedade pelo reencontro. Então eu queria saber de você como que você está esperando essa troca mais pessoalmente, mais próxima com o torcedor em São Januário, e quero saber se você já decorou a música, se você já pode dar uma palhinha aí pra gente. Bom, eu já ouvi muito essa música, meus filhos em casa não param de tocar. Acaba e repete, acaba e repete. Mas é muito legal esse carinho da torcida. Claro que eu estou ansioso para reencontrar dentro do estádio jogando, né? Mas vira e mexe, quando encontro um vascaíno sempre tem aquele carinho, então é muito legal essa troca. Acho que foi isso. Perguntou outra coisa? Oi? Vixe. E aí, presidente? Ela quer que eu cante. Ah, não, tá. Faz isso não. Melhor botar no... Dá uma palhinha. Só o... A barreira vai virar baile. Aqui atrás. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, presidente Pedrinho. Pegando o gancho da pergunta do companheiro, queria que você contasse, se puder, um pouco desses bastidores, porque o Souza já esteve lá no Futebolaço Podcast e falou um pouco dessa conversa que vocês tinham de um dia voltar todos juntos. O Souza até acabou se complicando algumas vezes, mas agora está retornando. Então, se você puder falar para a gente, dividir algum momento dessa conversa, e agora está vindo você, o Alex e o Souza. Obrigado. Não, a gente sempre teve essa vontade, esse desejo de voltar, né? A gente que foi criado aqui, que tem um amor pelo clube, a gente sempre teve esse desejo de voltar e se fosse possível juntos, né? Então, agora é um momento importante, está acontecendo isso, então estamos todos felizes e ansiosos para poder dar o nosso máximo e ajudar o Vasco. Coutinho, aqui atrás. Boa noite, boa tarde, né?
Você falou hoje, que saiu a entrevista da Vasco TV, que já tinha planejado há algum tempo essa volta. Há quanto tempo você já está planejando essa volta? Não, na verdade, eu sempre me imaginei, né, jogando no Vasco. Na rede social, inúmeras vezes, eu mandava vídeos para minha esposa da torcida do Vasco, inúmeras vezes, isso anos e anos atrás, com o passar do tempo, vivia mandando para ela, olha só que linda a torcida, espero um dia estar lá jogando. E mais ou menos uns 5 ou 6 meses atrás a gente conversou como família e eu coloquei esse desejo de voltar a jogar no Vasco. Obviamente, a partir daí as conversas com o presidente fluíram. Aqui, Coutinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Coutinho. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Após 50 dias, né, da frase "todo mundo sabe", chegou o grande momento, né? Você foi anunciado ontem e eu queria saber o que passou na sua cabeça naquele instante com o seu anúncio. Olha, foi um momento bastante emocionante. Eu estava na correria de exames médicos, saindo de um lugar para ir para o outro para fazer exame, e ao mesmo tempo rolando o anúncio. Eu no telefone com a minha esposa, com meu irmão, todos muito emocionados, porque o vídeo que o Vasco fez foi covardia, né? Deixou todo mundo emocionado e, enfim, a ansiedade só aumenta vendo aquilo ali, vendo a história que eu tive aqui no clube e que agora vai continuar. Coutinho, aqui. Alô, alô. Coutinho, boa tarde. Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Você falou da importância do retorno do Souza e do Alex Teixeira. Eu queria saber se houve de sua parte alguma exigência ou sugestão ou indicação nesse ponto. E olhando um pouco para a ansiedade desse torcedor, no segundo semestre de 2025, onde o Coutinho pretende jogar? A parte do Oi. Alô? A parte do Souza e do Alex eu respondo ao invés do Couto, tá? Que agora? Não, ele nunca fez exigência, foi um pedido, né, uma sugestão, e houve uma avaliação técnica, além de uma avaliação da estrutura do que estava sendo feito e do que o Coutinho estava fazendo para vir para o Vasco. Todo o esforço que o Coutinho fez para vir para o Vasco merecia uma atenção através de uma indicação do Souza e do Alex. E a indicação, ela vale a pena porque nós procuramos um jogador na posição, principalmente de segundo homem de meio de campo, e o Souza é um cara declarado, apaixonado pelo Vasco, com capacidade técnica para dar uma resposta. E o Alex também muito capacitado, teve uma passagem anterior que eu contribuo, que o contexto também não favoreceu, e ele merecia uma oportunidade de voltar a São Januário. Olhando isso tudo e a questão financeira, não ia lesar o clube de forma nenhuma, né? Principalmente a questão do Souza e do Alex. Então, assim, o contexto geral favoreceu para que a gente olhasse com carinho uma indicação e não uma exigência. Não é nem característica do Couto isso, vocês podem observar aqui a humildade, a gentileza, né, que ele tem para falar com vocês, então que fique claro isso. E a resposta técnica dos dois eu acho que vai acontecer também junto com a do Couto. Coutinho, tudo bem? Aqui no meio, Igor Dorileu, da Band. Ele não respondeu, tu não tinha outra pergunta? Tinha a segunda pergunta. Bom, vamos passo a passo, né? Eu quero jogar o quanto antes com a camisa do Vasco, né, que é o clube que eu amo, como já falei inúmeras vezes. Eu gosto de pensar jogo a jogo, cada jogo é uma final, uma guerra, e aí a gente vai vendo o que vai acontecer. Mas é isso, é assim que eu penso. Tenho esse ano aí para dar o meu máximo e retornar todo esse carinho que eu recebo dos torcedores, retornar para eles dentro de campo.
Coutinho, agora sim, Igor Dorileu, da Band. Queria saber de você como você tem se imaginado nesse time do Vasco. Você já atuou em várias funções ali do meio para frente durante a sua carreira, com o meio aberto pela esquerda, mais centralizado. Se você já conversou com o Rafael Paiva sobre isso, como você tem pensado em jogar nesse time do Vasco, você já tem idealizado na sua cabeça? Obrigado. Bom, ainda não conversamos. Teve o anúncio ontem, hoje eu já comecei algumas coisas, mas acredito que durante a semana eu vou começar a treinar com o time e a partir daí ter esse contato com o treinador, com os jogadores. Como você disse, eu joguei na posição de meia esquerda, já joguei centralizado. Eu acho que isso varia com a ideia que o treinador tem, né? Acho que isso é o mais importante. E após essa conversa, com certeza eu vou estar à vontade para jogar onde ele decidir. O mais importante é estar com essa vontade de ajudar o clube, seja jogando na esquerda, na direita, no meio, não importa. O importante é o Vasco crescer. Coutinho, Thiago Totti, Vasco Velocidade. A torcida ficou ansiosa pelo seu anúncio. E você, como que ficou ao longo desse processo? Ansioso demais. Os dias demoravam bastante para passar. Como eu falei, eu ficava o tempo todo ligando para os meus irmãos para ver como é que estava acontecendo. Perguntava, é agora. Mas também não tinha como acontecer nada antes, né? Tem um período da janela, tem todo o período. Eu tinha contrato lá com os outros clubes. Então, tudo aconteceu no tempo certo, mas a ansiedade foi grande. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Então, Felipe Coutinho, a sua entrevista coletiva, a opinião é sua. Comentário é seu, comente aí, deixe o nome da sua cidade e a gente quer que você espalhe para todo mundo o nosso canal Wellington Campos FC. Não paga nada, 0800, dá aquele joinha para fortalecer. Eu gostei do que falou o Felipe. Tá acreditando? A apresentação dele é sábado, 11/11, em São Januário. O ingresso custa R$11. É tudo em cima da campanha do número 11 para novos sócios também. Vale a pena acompanhar, vale a pena curtir. Leve a sua família para ver de novo o Felipe Coutinho no Vasco, em São Januário. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.